Olá, oitavo ano. Vamos começar agora o nosso PET 2, o segundo PET, né? O PET do segundo bimestre. Bom, nesse PET aqui a gente vai trabalhar na primeira semana, que é o que a gente vai trabalhar agora, potências e raízes. Bom, e nessa semana especificamente a gente vai trabalhar com múltiplos, divisores, números primos e números compostos. Também a fatoração, que é um tema muito importante para a gente aqui. Bom, vamos começar aqui, potências e raízes. Olá, estudantes! Nessa semana você vai resolver problemas utilizando a relação entre potenciação e radiciação. A potência é o resultado da multiplicação de fatores iguais. Para multiplicar, pode-se usar os símbolos. O símbolo de vezes aqui, o pontinho, que indica aqui todos os dois multiplicação. Exemplo, 5 ao quadrado. O que significa isso? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. A colocação ou não dos parênteses quando a base é negativa faz diferença. Olha só, é o seguinte, a gente tem aqui 5 ao quadrado. Isso aqui a gente chama de base. Isso aqui de expoente, tá bom? Então aqui a gente tem a base e aqui expoente. O que está em cima é o expoente, o que está embaixo é a base. Então aqui está falando a colocação ou não de parênteses quando a base é negativa faz diferença. Por que que faz diferença? Vamos ver aqui, se a base é negativa, deve-se colocar entre parênteses. Por exemplo, menos 4 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. É diferente de menos 4 ao quadrado. Por quê? Qual que é a diferença aqui? Aqui tinha parênteses, aqui não tem parênteses. Aqui é a mesma coisa se a gente tivesse menos o 4 ao quadrado. O que seria 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. Então, aqui dentro do parênteses a gente teria 16, com menos de fora isso vai ser negativo. Tá vendo que é diferente? Então, sempre que a gente tiver representando um número negativo e for colocar ele na potência, a gente tem que utilizar o parênteses. Se o expoente for um número natural par, a potência é um número positivo. Tá vendo? Menos 2 elevado a 4 vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos vai dar mais. Agora a gente tem um mais aqui, vezes menos, vai dar um resultado menos. Agora a gente tem um menos aqui, vezes menos, nosso resultado vai ser mais, tá bom? Então, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, menos do resultado aqui dessas três multiplicações, vezes o menos daqui vai dar mais. Então, a gente tem menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. Tá vendo? A gente vai fazendo essas multiplicações. Professor, posso fazer separado? Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então, esse aqui é um resultado. Aí eu faço outro resultado aqui agora. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes mais 4 vai dar mais 16. Posso fazer dessa forma? Pode, não tem problema. É multiplicação e, como todos nós sabemos, a ordem dos fatores não altera o produto. Se o expoente for um número natural ímpar, ou seja, o que é expoente? É o número de cima. Então, se esse número de cima for um número ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Ou seja, se aqui fosse um número ímpar, a gente teria um sinal negativo. Sendo par, o resultado tem um sinal positivo.
Então, potência ímpar preserva o sinal da base. Potência ímpar preserva o sinal da base. Exemplo, 3 elevado a 5. 5 é ímpar, preserva o sinal da base. É a mesma coisa que a gente tivesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Aqui, ó, faltou só um detalhe nesse aqui. Quem tem o PET impresso aí, coloca, por favor, o pontinho aqui, ó, faltou o operador, tá bom? 3 vezes 3. Então tá, vamos resolver. 3 vezes 3, 9 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 27 vezes 3 dá quanto? 81. 81 vezes 3, 243. É o resultado de 3 elevado a 5. Então, 3 elevado a 5 é igual a 243. Menos 4 elevado a 3. Olha só. Expoente como número ímpar vai preservar o sinal da base. Então, aqui, ó, esse sinal vai ser o mesmo sinal do resultado. Preciso estar decorando isso? Não, você só precisa saber resolver. E aí, o resto, vocês vão sempre estar observando. Por quê? Olha só, menos 4 vezes menos 4 vai dar quanto o resultado aqui? Ó? Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Então, mais 16 vezes menos 4 vai dar quanto? Quanto que é mais vezes menos? Mais vezes menos vai dar menos, ou seja, sinais contrários, negativos, sinais iguais, positivos. 16 vezes 4, 64, menos 64. Então tá vendo? Expoente ímpar, resultado preserva o sinal da base. Expoente ímpar, resultado preserva o sinal da base. Expoente par, o sinal sempre vai ser positivo para expoente par. A divisão é a operação inversa da multiplicação e pode-se usar os símbolos dividido, dois pontos ou barra. Se o expoente for negativo, inverte-se a base e o expoente fica positivo. Então vamos lá. Com exemplo fica mais fácil que lendo. 2 elevado a menos 1. Professor, como vou resolver isso aqui? Ó, 2 elevado a menos 1. Você explicou de expoente par e expoente ímpar. Mas você não falou que esse expoente podia ser negativo. E agora? Qual que é o problema que eu tenho? Expoente negativo. O que a gente vai fazer quando esse expoente for negativo? A gente vai pegar a base e vai inverter ela. Tá vendo? 2 elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por 2. O que eu fiz aqui? Só inverti essa base. Menos 5 terços elevado a menos 2. Expoente negativo, invertemos a base. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? A gente tem menos 5 terços. Então, isso vai ser igual a menos 3 quintos elevado ao quadrado. Por quê? Invertemos a base, então trocamos de sinal. Temos uma base elevada a um expoente negativo. Transformei esse expoente em positivo e troquei a base, alternei a base. Tá bom? Inverti a base. Então, quando a gente resolve isso aqui, a gente tem o quê? Menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Isso vai dar o quê? Menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Tá vendo que é uma multiplicação aqui? A gente tem uma multiplicação. O que a gente faz nessa multiplicação aqui? Ó? Menos 3, menos vezes menos aqui vai dar o quê? Mais. Então, o sinal já resolvemos. Numerador vezes numerador vai dar 3 vezes 3, 9. Denominador vezes denominador, 5 vezes 5 vai dar 25. Tá bom? Esse menos 3 elevado a 5
vai ser igual então a mais 9 dividido por 25, como foi resolvido aqui. Nas potências de base 10, o expoente corresponde à quantidade de zeros do resultado. O que é isso? 10 elevado a 1 é igual a 10. Ou seja, a gente tem um expoente aqui 1. Então, a gente tem o número 1 com apenas um zero. 10 elevado a menos 1. Professor, está menos 1. O que é 10 elevado a menos 1? 10 elevado a menos 1. O que é isso, professor? Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 10 a 1. Tá bom? Isso é igual, então, a 1 dividido por 10. Se a gente faz essa divisão, a gente tem um valor de 0,1. Tudo bem? 10 elevado a 2 é igual a 10, é igual a 1 com 2 zeros. 100. Então, 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10, a gente tem ali 100, o valor de 100. Então, a gente utiliza isso, o expoente, para indicar quantos zeros a gente tem no número 10. Então, continuando. 10 a menos 2 agora. 10 a menos 2. O que é 10 a menos 2? 10 a menos 2 é igual a 1 dividido por 10 a menos 2. Né? 10 a menos 2, o que é 10? Minto. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui no espaço de baixo que vai ser mais organizado. A gente viu que 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Tudo bem? E 10 a menos 2, isso é igual a quanto? É igual a, vou pegar aqui, ó, vou inverter a base, tá vendo que o expoente é negativo? Vou inverter a base, 1 sobre 10 elevado a quanto? Se eu inverter a base aqui, eu vou trocar o sinal do expoente agora. 1 sobre 10 elevado a 2. Isso é igual a quanto? Posso fazer 1 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui está elevado a 2, então esse número fica elevado a 2 e esse número também fica elevado a 2 quando a gente tira aqui do parênteses. Isso vai ser igual a 1 dividido, quanto é 10 elevado a 2? É 100. E quando a gente faz essa continha, que número que a gente tem? A gente tem esse valor aqui, ó, 0,01. Da mesma forma, 10 elevado a 3 é o 1 com 3 zeros. 1, 2, 3. O 10 elevado a menos 3 vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por 10 a 3, que é 1000, que é o 1 com 3 zeros. Tá bom? E quando a gente faz essa continha, a gente tem 0,001. Por convenção, todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número inteiro elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, menos 39 elevado a 1 vai ser ele mesmo, menos 39. 25 elevado a 1 vai ser ele mesmo, 25. 18 elevado a 0 vai ser igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? E aí, agora a gente vai ver o que? Múltiplos, divisores e primos. Na verdade, eu vou deixar múltiplos, divisores e primos para a próxima aula. E aí, com a explicação de hoje, vocês vão resolver o exercício 1 e o exercício 2. Como que a gente resolve o exercício 1? Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Bom, vamos lá. A gente tem menos 2 vezes quanto aqui, ó? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, a gente tem menos 2 elevado a quanto? A 5. Quando a gente vai fazer essa multiplicação aqui, o que a gente tem? Ó, expoente ímpar vai preservar o sinal da base.
Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 16 vezes 2, 32. Está resolvido. Coloquei na forma de potência e calculei o resultado. Da mesma forma, vocês vão fazer aqui, ó, 1 dividido por 7. 1 dividido por 7, o que a gente pode fazer aqui com 1 dividido por 7? 1 dividido por 7 é a mesma coisa que 7 elevado a menos 1. Tá vendo aqui que eu inverti a base? Vezes 7 elevado a menos 1, vezes 7 elevado a menos 1. Tudo bem? Inverti a base inverti todas as bases aqui. Porque todas as bases aqui tá sendo 1 dividido por ela. Então, eu tenho 7 elevado a menos 1. Bases iguais, o que eu faço? Vamos repetir a base e somar os expoentes. Menos 1 mais menos 1 mais menos 1 vai ser menos 3. Tá bom? E aí, agora é só resolver. Isso aqui também é a mesma coisa que o quê? Tá vendo que o sinal é negativo? Então, isso vai ser 1 sobre 7 ao cubo. Poderia fazer isso direto? Poderia. E aí, o que a gente tem aqui? Ó, se eu quero resolver, é 1 ao cubo vezes 7 ao cubo. 1 ao cubo é igual ao próprio 1. E o 7 ao cubo é igual a quanto? 7 vezes 7 vezes 7. Tá bom? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 vai dar 343. Bom, aqui eu já fiz 2 exercícios para vocês. E vou deixar vocês fazerem o resto, tá bom? Muito simples. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal. Bom, vamos calcular as potências abaixo então. E se o resultado for uma fração, a gente vai deixar em número decimal. Aqui a gente tem menos 10 elevado a 3. Resultado é uma fração? Não, não é uma fração. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Agora aqui a gente tem 10 elevado a menos 3. Isso é igual a 1 sobre 10 elevado a 3. Tá vendo que o sinal é negativo? A gente repete a base. Então, na hora de resolver isso aqui, a gente vai dividir o 1 por... Quantos zeros aqui tem 10 elevado a 3? Tem 3 zeros. 1, 2, 3. Então, a gente faz 1 dividido por 1000. O resultado aqui, então, vai ser o número decimal. Tá bom? Então, aqui vocês conseguem fazer os outros exercícios também. Tá? E aí, na próxima aula, a gente começa do número 3 em diante. Para essa aula, vamos fazer o número 1 e o número 2. Então, bons estudos e fiquem bem.